porque propósito e às vezes profissão, cargo que exerce, podem ser coisas distintas. Diferente. Yang, eu vou dizer uma coisa pra ti. O propósito é algo muito lindo, cara. Quando uma pessoa consegue entender o que é um propósito, puxa vida, eu digo que essa pessoa se torna uma pessoa inabalável. Uhum. Ela não vai ser destruída quando ela consegue entender qual que é o propósito. Sim. Eu sempre digo que a felicidade de todo ser humano está escondida atrás das realizações do seu propósito. Enquanto a pessoa não descobrir qual é o propósito dela, ela não vai conseguir ser feliz. Legal. A nossa Boa. felicidade está escondida atrás desse propósito. É por isso que eu digo que uma pessoa, quando encontra o propósito, ela se torna uma pessoa indestrutível. Você não vai conseguir destruir uma pessoa que descobriu o propósito, porque a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, aí também está seu coração. Sim. Tesouro fala de coisa de valor. Então, seu coração está conectado. Por que o diabo não conseguiu destruir Jó? Acabou com a sua família, destruiu com a sua riqueza, mas o camarada começou adorando porque o coração dele, ou o tesouro dele, estava em Deus. Então, quando esta pessoa tem o seu propósito, que é um tesouro, e ela descobre esse propósito, ela vive em prol daquilo. Por exemplo, você montou o seu podcast, que é um dos seus propósitos. Você vive hoje em prol de defender isso aqui. Se alguém aparecer para tentar destruir qualquer área da sua vida, não vai conseguir te alcançar porque você tem um propósito, que é levar através dessa mesa uma palavra para o coração de outras pessoas. E você está cumprindo o seu propósito. Você chegou aqui feliz. Não estou dizendo que você não tem problemas. Você tem problemas. Você tem dificuldade, como eu tenho. Mas no momento que você entendeu que você tem um propósito, você coloca o seu propósito acima da sua dificuldade. Por que as pessoas hoje são tão fracas? Porque nós estamos vivendo hoje, no momento, hoje, a maior doença hoje é a depressão. Sim. Porque as pessoas não descobrem qual é o propósito. As pessoas estão fragilizadas porque elas não sabem quem são elas. Qual é o teu propósito? Você está viva por causa de quê? Para trabalhar, para comer, para dormir? Então, quando você descobre o seu propósito, não há nada que faça você se tornar uma pessoa, uma crítica não te abala, uma perseguição não te destrói, uma pessoa que fala mal de você não te paralisa, não te bloqueia, porque você está envolvido no seu propósito. Neemias tinha um propósito, cara. Era reconstruir os muros. Chamaram o muro dele de fraco. Mas ele não desistiu, porque esse era o propósito dele. Então, as pessoas, elas querem ser felizes, mas a felicidade não está na conta bancária, na fama, no sucesso, porque você pode estar fazendo algo que não é o seu propósito. Você vai continuar vazia. Legal. A pessoa está fazendo algo, mas aquilo não é. Quantas pessoas está agora nos assistindo que está fazendo coisas, você está cansando. Cansa de fazer, se doa, mas parece que não tem um resultado. Eu não estou falando resultado na vida de pessoas, estou falando na tua própria vida, que esse é o maior resultado. Porque antes de você impactar a vida de alguém, Você precisa. na sua primeiro. As mudanças têm que acontecer em mim primeiro. Então, propósito é algo que eu acho que todo ser humano, a felicidade dele. É por isso que você vê que tem pessoas que ela não tem a grandeza que outras têm, mas elas são felizes mais do que outras. Você pergunta bem assim, eu não estou aqui fazendo apologia ao fracasso, nem à pobreza, nem à miséria. Mas você vê que tem pessoas que hoje não têm um acesso a uma vida de luxo, mas está cumprindo o seu propósito. De repente, o propósito dessa pessoa, na igreja, por exemplo, vamos usar aqui, já que nós estamos dentro de um contexto espiritual, ela atende na porta como ninguém. É um recepcionista excepcional, Excelente, sim. excelente. Se você colocar ela para pregar, não vai funcionar. Não funciona. Porque o propósito dela é atender na porta. Tira dali para você ver. Eu conheço pessoas que adoeceram depois que foram tirados de determinado lugar que fazia. Eu tenho senhores na minha igreja, velhinhos, que já não têm condições mais nem de pegarem uma vassoura. Mas tira o uniforme dele e fala para ele bem assim, você não pode ser cooperador por causa da tua idade. Você vai matar eles. Porque eles descobriram que a vida deles é aquele propósito. O propósito é uma coisa que todo ser humano, ele precisa urgentemente se conectar ao seu propósito. A sua vida é vazia, a sua vida perde o sentido, e tudo que se fala em sua volta te abala, porque você não descobriu qual é o seu propósito. Você vê que Jesus, 3 anos, ele revolucionou o mundo. Por quê? Nasceu sabendo qual era o seu propósito. A perseguição não conseguiu lhe destruir. Quando os discípulos lhe abandonaram, isso não conseguiu mexer com o seu psicológico. Porque ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Era morrer na cruz do Calvário. Então, quando você tem um propósito, você vê Paulo, ele sabia o propósito dele, ele falou assim, eu já estou crucificado. Já estou Exato. Por que ele fala isso? Porque ele descobriu o propósito dele e falou assim, eu não prego para impactar ninguém,
eu não oro para impactar ninguém, eu não faço é para cumprir meu propósito. Se você vai gostar do que eu estou fazendo ou não, para mim isso não vai fazer diferença. Para mim, eu estou me completando, eu estou vivendo o meu propósito. E quando você vive o seu propósito, não espere que todos vão te aceitar, mas alguém vai se conectar com o propósito que Deus colocou no seu coração. E esses alguém é as pessoas suficientes que Deus quer que você restaure, resgate, alinhe, coloque na direção. Então, a felicidade, eu digo, Ian, que a felicidade de todo ser humano está escondida atrás do seu propósito. E eu achei isso interessante porque aí muda um pouco, né? Algumas pessoas elas acreditam que a sua felicidade está escondida atrás do sonho, da realização do sonho, quando na verdade não. É possível que alguém realize o seu sonho e continue triste por viver sem Eu propósito. posso falar uma coisa pra ti? A maioria das pessoas que vivem o propósito, elas têm sonho, claro. Sim. Mas a maioria delas não vive os sonhos. Outras pessoas que virão depois delas viverão. Por exemplo, Exato. o camarada que arquitetou todo o parque da Walt Disney. Sim. No dia da inauguração ele não estava lá. Mas ele viu antes de acontecer, o propósito dele era construir aquele parque. E quando pegaram o microfone para dizer que pena, ele não tá aqui. A esposa dele rebateu dizendo assim, ele viu tudo isso aqui antes de nós. Então assim, isso é visão. Visão, vista é o que você vê agora. Visão é o que você vê no futuro, é o que você vê no amanhã. Então assim, o seu propósito ele tem que estar à frente do tempo. Então o que nós temos que incentivar a cada ser humano hoje, para ser feliz, não é através de um antidepressivo. Não estou aqui dizendo para você que você não pode, né? Se for necessário, sim. Mas quando você descobre o seu propósito, isso vai te ajudar a levantar da cama e dizer assim, nada vai me parar. As pessoas que não me acreditam em mim não vão me parar, as pessoas que me criticam não vão me parar, porque você descobriu o seu propósito. Então você não vive para as pessoas, você vive para o propósito. A gente pode dizer que, de certo modo, a dor, né, uma dificuldade que uma pessoa tem, ela pode também estar associada com o propósito, no sentido de uma pessoa que sofre muito em uma determinada área, né? Vamos aqui, para deixar mais claro. Por exemplo, uma pessoa que ela sofre muito na questão sentimental. Pode ser uma pessoa que tem um propósito para orientar casais, falar com pessoas feridas. De certo modo, essa dor pode estar relacionada com o propósito? Isso é muito profundo. Eu acho que tudo aquilo que te revolta é aquilo que você nasceu para fazer. Uhum. Você vê que Gideão, Deus quebrou tabu e protocolos para levantar Gideão. Uhum. Porque ele mesmo se assustou e não acreditou. Quando o anjo chegou para ele e falou, vai ser você. Ele falou, não pode. Porque eu sou o menor da minha casa e minha família é a menor de Israel, o menor dos menores. Mas por que Deus está me escolhendo? Porque Deus viu a revolta dele, a dor dele. O povo de Israel se acostumou em ver eles plantar e na hora da colheita os medianitas vinham e tomavam a plantação deles e para eles tudo bem. Gideão foi o único que falou bem assim, não, na minha colheita medianita não mete a mão. Eu vou pro lagar, Sim. mas na minha colheita ele não mete a mão. Eu vou proteger o que é meu. Deus só queria isso. Alguém que tivesse disposto a dizer, eu não aceito isso. Alguém que tivesse dor pelaquilo que estava muitas pessoas normalizando. E o que tem de pessoas normalizando aquilo que não é normal, porque não entendeu ainda que o seu propósito muitas vezes é se revoltar contra isso. Então por que Deus chamou Gideão? Porque a dor dele era ver na hora da colheita, porque você trabalha 30 dias para quê? Final do mês receber salário. Uhum. Chega no final do mês você não recebe, porque tem um medianita tomando o que é seu. Moisés, ele foi um libertador. E olha o que acontece com a pessoa que tem um propósito, Yang. E essa pessoa precisa ficar muito ligada no que eu vou falar aqui agora. Moisés foi um libertador, mas ele não nasceu sabendo que seria um libertador. Ele não sabia que o propósito dele era libertar. Para libertar. Ninguém chegou para ele para dizer, ó, Deus te escolheu para libertar. Isso foi revelado para ele, mas os sinais que ele era um libertador estavam em volta da vida dele todo o tempo. Hoje, olhando de fora, com a Bíblia, você percebe que quando ele vê um egípcio maltratando de um hebreu, o que é que ele faz? Ele mata o egípcio para defender o hebreu. Na vida de Moisés, no coração de Moisés, estava ali o propósito dele. A dor dele era ver aquele egípcio maltratando aquele hebreu. Deus já tinha chamado ele para ser libertador, só que isso ainda não tinha sido claro para ele. Então tem pessoas que o seu propósito já existe, só que você ainda não soube identificar. Então tu tem que parar. Às vezes Deus te leva para o deserto como ele levou Moisés. Precisa de um tempo distante para você começar a se conectar com aquilo que Deus tem para sua vida. Isso aparenta ser um processo justamente de alinhamento, né, entre a identidade e o propósito. A identidade precisa sempre estar alinhada ao propósito, né? Exatamente, porque você não vai pegar, por exemplo, eu fui de um ministério muito grande no Brasil e no mundo também.
Uhum. E eu conheci pastor, olha a identidade, como é que é uma coisa interessante. Que a identidade dele era um desbravador. Ele era aquele pastor que você poderia botar ele para começar a igreja do zero. Uhum. Ele tinha paixão por isso, de fazer a igreja crescer. E às vezes a igreja mandava ele lá para a África. A África, nós sabemos que é um país de terceiro mundo. Sim. Tirava ele da África, porque ele fez um bom trabalho na África e levava ele para a Europa. A Uhum. maioria dos pastores queria ir para a Europa. Só que na Europa ele dava errado. Dava errado porque a identidade dele, alinhado junto com o propósito, era de um desbravador. Então não dá para você pegar um atacante e colocar ele na zaga. Ele não vai funcionar. Então pegava ele, tirava ele da África, botava na Europa, até para beneficiar, para ajudar. Poxa, ele fez um bom trabalho, vamos honrá-lo, vamos colocar lá na Europa. Só que a honra dele não era estar na Europa, era estar desbravando na África. A identidade dele aliada ao propósito. Então, assim, honra nem sempre é a facilidade. É eu My estar no God. lugar aonde realmente eu me sinto exercendo aquilo que Deus me chamou.